Meus amados, estamos nesta segunda temporada de escatologia e quem não entende muito de escatologia, eu aconselho os irmãos a estarem assistindo no meu canal a primeira temporada, onde falamos sobre a morte e o estado intermediário dos mortos, e demos também aqui uma aula introdutória sobre escatologia. Foi a primeira aula introduzindo um pouco sobre o que é escatologia, quais são os eventos escatológicos, a sua ordem cronológica, como acontecerão os eventos escatológicos, os eventos simultâneos e os eventos que ocorrerão nos céus, ocorrerão na terra e aqueles que ocorrerão simultaneamente, céu e terra, pelo menos no período da grande tribulação. Então, iniciamos nesta segunda temporada falando um pouco sobre os sinais da vinda de Cristo. E depois, semana passada, o encontro passado, já introduzimos também informações sobre a cognoscibilidade da vinda de Cristo. O que é conhecido, o que está revelado, o que a Bíblia ela trouxe como informação revelada, porque há muitas verdades na Bíblia que não estão todas reveladas, tem coisas que não vamos ter acesso porque está selado, mas tem coisas que já foi aberto pelo Espírito Santo, algumas verdades. Glória a Deus. Acho que alterou aqui o retorno, melhorou lá, mas alterou aqui. É só aumentar um pouquinho. E essas verdades que foram e que já estão reveladas, são elas que queremos compartilhar com os irmãos. É claro que mesmo as verdades reveladas, eu não sei de todas elas. Eu não sou um pantólogo, sabedor de tudo. Mas aquilo que Deus quis me comunicar com base na revelação, isto pretendo compartilhar com os irmãos acerca da vinda de Jesus. Então, nós estamos falando sobre a cognoscibilidade da promessa do arrebatamento. Em primeiro lugar, eu disse que é sabido que essa promessa, ela consola a igreja. Então, nós ainda estamos neste ponto. Primeira verdade revelada é que esta promessa consola a igreja. Abra sua Bíblia, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 18. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 18. Diz assim: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Repitam após mim. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Muito bem. Já falamos de que esta declaração do apóstolo Paulo está inserida justamente num contexto em que ele aborda as verdades, ele fala-nos acerca das verdades do arrebatamento, do versículo 13 ao versículo 18, Paulo ele aconselha os irmãos a não serem ignorantes acerca dos eventos escatológicos, no que tange a morte, estado intermediário, ressurreição, arrebatamento, e por aí se prossegue. Então, quando chega no versículo de número 18, Paulo diz: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Na verdade, ele está mandando compartilhar.
Compartilhe o que eu estou ensinando, porque isso vai promover consolo, isso vai produzir consolo. E eu estou apresentando algumas verdades que identificam-nos o porquê desta promessa promover ou produzir consolo à igreja. A primeira é que ela oferece consolo porque revela que a igreja é a prioridade de Cristo. Então, para aqueles que estão anotando, eu estou falando pausadamente. A primeira verdade que confirma-nos de que a promessa do arrebatamento é uma promessa consoladora é porque ela revela que a igreja é a prioridade de Cristo. Nós já mostramos aqui as razões desta prioridade, mas vamos partir para uma outra verdade que identifica o porquê da igreja, ou o porquê da promessa do arrebatamento ser uma promessa consoladora. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de número 10. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de número 10. Diz assim: e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, quem? Jesus, que o quê? Que nos livra da ira futura, não é na ira, é da ira. Veja agora Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Estou sendo bem cauteloso, porque eu sei que escatologia pode trazer confusão na mente daqueles que não têm muita habilidade, os novos convertidos, aqueles que estão tendo as primeiras informações deste tipo de assunto. Então, Apocalipse capítulo 3, versículo de número 10, diz assim: porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei. De quê? Da hora, não é na hora, é da hora da tentação, que há de vir sobre para tentar os habitantes da terra. Bem, esses dois textos, ele apresenta uma preposição no grego, que é a preposição ek, que significa fora. Essa preposição ek significa fora, que é traduzido por da e não na. Então, por isso afirmamos que a vinda de Cristo para a igreja não será uma vinda parcial, individual, nem mid ou pós-tribulacionista ou pós-tribulacional. Então, a primeira verdade que revela-nos de que a promessa do arrebatamento é uma promessa consoladora, se puder fechar aí, eu agradeço. É uma promessa consoladora, é porque a igreja é a prioridade para Cristo no dia da sua vinda. Segundo, é porque esta promessa ela oferece consolo pela razão de garantir à igreja um grande livramento. A promessa do arrebatamento garante à igreja o livramento da grande tribulação. Garante que a igreja não passará nem pela metade, muito menos por toda a grande tribulação que é prevista na doutrina da escatologia. Por isso que eu li esses dois versículos que apontam-nos claramente de que na vinda do Senhor, Ele livrará a sua igreja da ira futura.
Em Apocalipse ele diz, por intermédio de João: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação. Então, por duas vezes, Jesus afirma-nos de que a igreja não passará pela grande tribulação. Logo, esta promessa é uma garantia de um grande livramento. E se ela garante o livramento pré-tribulacional, então isto promove na igreja uma alegria. Se a promessa do arrebatamento ela fosse acontecer no meio da grande tribulação, então nós saberíamos, porque pelo estudo das 70 semanas de Daniel, nós já sabemos de que só falta agora completar-se apenas a última semana, que terá início a partir do arrebatamento. Então, além de criar uma confusão no entendimento dos estudos das 70 semanas de Daniel, do livro de Daniel, na visão que Daniel teve, iria causar confusão cronológica quanto ao tempo, porque todos os escatólogos concordam de que as 70 semanas de Daniel já se cumpriram 69. A última semana terá início a partir do arrebatamento. Então, se Jesus voltasse no meio, no caso, fosse mid-tribulacional ou pós-tribulacional, isso iria trazer uma confusão grande e também daria àqueles que têm interesse de saber o dia ou o tempo de discernir, porque a grande tribulação ela está dividida em 7 anos. Esses 7 anos, dividido em 3 anos e meio e 3 anos e meio. Então, se Jesus vem no meio da grande tribulação, então vem 3 anos e meio de tribulação, Jesus volta para aqueles que são mid-tribulacionistas. E se Jesus vem depois da grande tribulação, após a grande tribulação, então isso traz confusão, por conta de que Jesus disse que a igreja não passaria. Mas esses escatólogos, os amilenistas, tentam dizer, mas Jesus vai guardar ela, vai ter a tribulação e a igreja não vai ser tocada. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que a igreja não participará. Não será apenas uma proteção, uma cápsula protetora e ao redor todo mundo sendo atribulado e só a igreja. Não, é que a igreja será tirada, será removida desta terra e a terra passará pela tribulação que virá sobre todos os habitantes da terra. Então, quer dizer tirar, é o mesmo que eclesia, é o mesmo de eclesia, tirados. Eclesias é a palavra que se traduz igreja, tirados para fora. Então, quer dizer tirado, não é guardado lá, é tirado. E o termo que a gente encontra nos originais da Bíblia é para traduzir a palavra da tentação, da ira. E essa palavra significa fora. A promessa do Senhor, e aqui nós temos agora as razões doutrinárias para mostrar de que a igreja não passará pela grande tribulação. A promessa do Senhor e a pregação apostólica, elas são, eu vou dizer que foram, porque continuamos pregando as mesmas mensagens, elas são pré-tribulacionistas. Vamos conferir na Bíblia? Romanos capítulo 5, versículo 9. Romanos capítulo 5, versículo de número 9. Estamos dizendo de que a igreja, ela é consolada pela promessa do arrebatamento, porque esta promessa garante um grande livramento para a igreja. A igreja não passará pela grande tribulação. A prova disso
é que os textos bíblicos mostram-nos de que a igreja será livre da ira e da tentação. E corroborando com este pensamento, nós estamos apresentando de que a promessa do Senhor e a pregação dos apóstolos são mensagens pré-tribulacional ou pré-tribulacionista. Começando por Romanos capítulo 5, versículo 9, a Bíblia diz o seguinte: logo muito mais agora, tendo sido justificado pelo seu, seremos o quê? Seremos o quê? Por ele salvos de quê? Da ou na? Da ira. Então percebam de que a pregação dos apóstolos aponta-nos de que a igreja não passará, porque seremos salvos da ira. Veja 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo de número 9. Nós lemos 1, não foi no início? 1 e 10, agora veja no mesmo livro, no capítulo 5, versículo de número 9. O que é que Paulo diz? Porque Deus não nos destinou para o quê? Mas para o quê? Para a salvação da salvação. Para a aquisição, da salvação. Por quem? Deus não nos destinou para a ira. A igreja não está destinada a passar pela ira. E essa ira aqui que vocês lá na frente vai saber de forma mais detalhada, é a ira do Cordeiro, é a ira de Deus que será derramada sobre os pecadores, os ímpios, sobre os profanos, adúlteros, prostitutos, roubadores, sobre todos aqueles que rejeitaram a pregação, a mensagem do Evangelho. Haverá 7 anos onde a ira de Deus será derramada através das taças, das trombetas, entendeu? Que serão tocadas 7 trombetas, derramadas 7 taças, 7 anjos trarão a ira de Deus sobre esta terra, e tantas outras coisas estarão acontecendo, e nós vamos falar disso de forma mais detalhada quando falarmos sobre a grande tribulação. Eu agora estou mostrando de que a promessa do arrebatamento é uma promessa consoladora para a igreja. Primeiro, porque a igreja é a prioridade de Cristo. Segundo, porque a igreja não passará pela grande tribulação. Agora veja, segunda epístola do apóstolo Pedro. Mais uma prova de que a mensagem deles era pré-tribulacionista. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Capítulo 2, versículo 9. Assim sabe o Senhor livrar o quê? Não é na tentação, é da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia para serem o quê? Castigado. Veja Pedro dizendo, assim sabe o Senhor livrar da tentação. Veja como corroboram-se os textos de Apocalipse 3 e 10, a declaração do apóstolo Pedro. Assim sabe o Senhor livrar os piedosos da tentação e reservar os ímpios para o juízo. A doutrina pré-tribulacionista ela é bíblica. É porque as pessoas se preocupam tanto com escolas teológicas que esquecem a Bíblia, aí vai atrás de pensamento A, pensamento B, como se a autoridade fosse os teólogos. A autoridade não é teólogo, a autoridade é a Bíblia. Se o teólogo falar o que a Bíblia diz, tudo bem, mas se ele não falar, problema deles. Que a autoridade última, irmãos, da revelação, não é escola teológica, é a revelação bíblica. Bíblica. As pessoas fazem tanta confusão por causa de escola teológica e abrem mão da Bíblia.
Está vivendo igual os religiosos dos tempos de Jesus, correndo atrás de tradição para defender a teologia da sua denominação, a teologia do seu grupinho ali, e invalidando a verdade de Deus. Não, a verdade bíblica é que Jesus vem para a igreja antes da grande tribulação. Antes da grande tribulação. Problema de quem não concordar. Só se não quiser, vai ter que rasgar esses textos da sua Bíblia. Ou inventar uma interpretação diferente. Porque nem precisa de muito esforço para ver isso aqui, irmão. Nem precisa ser um teólogo que conheça de escatologia. Não, isso aqui está tão claro. Está tão claro na Bíblia aqui. Às vezes eu fico olhando, não sei para que tanta briga, confusão teológica. Agora vamos ver Jesus falando acerca disso. Lucas capítulo 21, versículo 34. Lucas 21, versículo 34 ao 36. Olhai por vós, está falando para os discípulos, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados desta vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Veja por que algumas pessoas não vão para o céu. O coração vai estar totalmente voltado para a terra, só pensando em churrasco, só pensando em coisas da terra, em bebedeira, glutonaria, comida demasiada, cuidado dessa vida, só pensando em dinheiro, em status, em posição. Jesus está falando disso. Aí diz que para essas pessoas, aquele dia, o dia da vinda dele, vai vir de improviso. Vai vir de improviso. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face da terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais o quê? Havidos por dignos de quê? De quê, irmão? De evitar todas estas coisas que hão de acontecer. Evitar todas estas coisas que hão de acontecer. O crente, ele vai evitar as coisas que vai acontecer, mas você tem que estar vigiando, orando para você não participar. E de estar em pé diante do Filho naquele dia, tem que estar em pé diante dele e evitar de cair nesse laço que quando a vinda de Jesus acontecer, então vai ser gente surpreendido, gente vai ficar e já sabe o que é que vai acontecer com os que ficarem. E quem não sabe depois vai ficar sabendo quando eu contar. Então, queridos, isso mostra-nos de que a pregação de Jesus, dos apóstolos, não era a pregação advertindo a igreja para passar na grande tribulação, é advertindo quanto à iminência do arrebatamento, mostrando que este acontecimento será pré-tribulacional. Vamos ver outras verdades bíblicas na tipologia. Se a gente analisar o arrebatamento da igreja com base na visão tipológica, nas figuras que o Espírito Santo usou através de personagens que viveram na antiga aliança, na antiga dispensação, e que servem como instrumentos tipológicos para ilustrar os acontecimentos escatológicos. Você vai ver que na tipologia bíblica acerca disso, veremos que a tipologia aponta eventos pré-tribulacionistas. Por exemplo, o arrebatamento de Enoque aconteceu antes do dilúvio. Aconteceu antes do dilúvio. Noé sofreu o dilúvio, representando Israel, que vai passar pela grande tribulação. Mas Enoque foi tirado da terra antes, representando a igreja que será arrebatada. Se formos analisar, isso está em Gênesis 5 e 24, Hebreus 11 e versículo 5.
O traslado de Elias. Elias foi tirado antes que Israel fosse conquistado pelos seus inimigos. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 11. Ló foi posto a salvo antes de Deus destruir a cidade de Sodoma, Gomorra e adjacência. Lucas capítulo 17, versículo 29 e 30. José, outro tipo de Cristo, casou-se antes que viesse a fome no Egito. Antes que a fome viesse sobre o Egito, primeiro José casou. José é um tipo de Cristo. Primeiro Cristo se casa, a igreja é tirada ali. É uma figura da igreja, o casamento da igreja, que acontece antes da tribulação. E também José primeiro se revelou aos seus irmãos. Dizer, eu sou José, para depois revelar o Egito, os seus irmãos ao Egito. Então isso mostra, dentro da visão tipológica, de que os acontecimentos do arrebatamento vai ser pré-tribulacional. 3, a esperança da igreja primitiva. A esperança da igreja primitiva não era a grande tribulação. Os crentes primitivos não esperavam a grande tribulação, e sim um arrebatamento. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 22. Vamos ver se os crentes estavam esperando a grande tribulação. 1 Coríntios capítulo 16, versículo de número 22. Se alguém não ama ao Senhor Jesus Cristo, seja amaldiçoado, seja maldito, seja anátema. Aí o que é que ele diz aqui? O que é que ele diz aqui no final? Maranata significa o quê? Não é hora vem tribulação, não. Quer dizer que a igreja esperava Jesus, não era tribulação. Ele diz, Maranata, ora vem Senhor Jesus. A igreja acreditava no arrebatamento pré-tribulacional. Eles não esperavam tribulação, esperavam Jesus voltar. Vamos lá, Filipenses capítulo 4, versículo 5, só para mostrar que a esperança da igreja era tribulacional, pré-tribulacional, digo. Filipenses 4 e 5. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. O que é que ele diz? O que é que ele diz? Você sabe o que é isso aqui? É Maranata, é a mesma palavra. Jesus está perto de vir. É isso que ele está dizendo. Ele não está dizendo, perto está a grande tribulação, perto está o Senhor. A esperança da igreja era o arrebatamento. E não era o arrebatamento depois da grande tribulação, era o arrebatamento nos seus dias. Eles esperavam Jesus vir no tempo dele, na dispensação deles. É tanto que Paulo até chegou a se incluir. Depois nós, os que ficarmos vivos, Paulo se incluiu. Seremos arrebatados, porque ele disse, passaremos pela tribulação e depois seremos arrebatados. Não, depois nós, os que ficarmos, seremos arrebatados. A expectativa da igreja era pré-tribulacionista. Eu não sei por que é que as pessoas ficam, irmão, nessa luta, né, Mide? Vai ler a Bíblia, abençoado, e ver o que é que a Bíblia diz acerca disso, em vez de estar discutindo visão de escola teológica, vai ver o que a Bíblia diz, porque a autoridade última é a Bíblia. É a Bíblia. Tiago capítulo 5, versículo 8. Vamos ver qual era a esperança da igreja na doutrina de Tiago 5 e 8. O que é que Tiago diz? Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos. Por quê?
Mas ele não está esperando a tribulação, não é midi-tribulacionista, não é pós-tribulacionista. Não deveria pregar arrebatamento, não deveria pregar. Não, irmãos, eles estão pregando a vinda de Cristo porque eles estavam esperando Jesus naqueles dias. Eles não esperavam grande tribulação. Na perspectiva de Paulo, capítulo 4, versículo 15, até Paulo se inclui, como eu já falei. Quarto lugar, a revelação da presença da igreja nos céus durante a grande tribulação revela-nos claramente que a igreja não estará na terra. Essa revelação, essa presença da igreja está representada justamente nos 24 anciãos, em Apocalipse capítulo 4 e o capítulo 5. Os 24 anciãos que representam os representantes das 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos, representantes dos 12 apóstolos, do apostolado de Cristo. Aquilo ali aponta para a igreja. A citação dos santos e apóstolos nos céus, Apocalipse 18, versículo 20, a Bíblia diz que a igreja, nesse texto de Apocalipse 18 e 20, já não é mais a noiva, já é uma esposa. Se é esposa é porque já se casou. Apocalipse 19 e 7 mostra-nos de que ela já é esposa. Então, enquanto o mundo está na grande tribulação, a esposa já está pronta no céu, a sua esposa já se aprontou, já não é mais a noiva, ela não está aqui, ela já é esposa, já está com ele, descerá com ele em glória. Amém, meus irmãos? É esta a verdade bíblica. É essa a verdade bíblica. Em terceiro lugar, por que a promessa do arrebatamento é uma promessa consoladora? Primeiro, porque a igreja é prioridade. Segundo, porque a igreja estará livre da grande tribulação. E terceiro, porque esta promessa, ela oferece consolo. Porque neste dia, no dia do arrebatamento, a igreja vai expressar, transmitir, comunicar, revelar um júbilo de alegria no seu grau superlativo, no mais alto nível de alegria que uma pessoa pode experimentar. A igreja vai transbordar de alegria. Abra a Bíblia em João capítulo 16, versículo 16 ao 22. Abra a Bíblia. João capítulo 16, versículo 16 ao versículo 22. Diz assim: um pouco, e não me vereis, e outra vez um pouco, e ver-me-eis, porquanto vou para. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que é isto que nos diz? Um pouco, e não me vereis, e outra vez um pouco, e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Diziam, pois, que quer dizer isto? Um pouco. Não sabemos o que diz. Reconheceu, pois, Jesus que o queriam interrogar e disse-lhe: indagais entre vós acerca disto que disse, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora, mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós, agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, então o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará.
Então há quem diga que Jesus estava se referindo primeiro à sua morte. E quando Jesus morresse, os discípulos iriam se entristecer, depois da ressurreição se alegraria. Mas há também a linha de interpretação de que Jesus está falando do momento em que ele será assunto aos céus, a sua ausência visível, em que ele seria levado aos céus e os discípulos teriam que conviver sem vê-lo, como nós estamos aqui. Mas Jesus diz: este período que vocês vão ter que viver sem me ver, talvez o mundo possa até jubilar, mas vai chegar o dia em que vocês vão me ver novamente. E depois que vocês me verem novamente, a alegria nunca mais sofrerá intervalo, dando brecha, espaço para um momentinho de tristeza e angústia. Será uma alegria que vai tomar conta, invadir vocês, e ninguém vai conseguir mais arrancar esta alegria. Então, acredita-se de que esta promessa também aponta direto para o dia do arrebatamento, em que a igreja vai ver o seu Senhor. Os termos utilizados aqui, agalian, agaliás, tem um significado escatológico. Judas, versículo 24, que é capítulo único. Veja o que é que Judas diz, para mostrar de que haverá uma grande alegria. Veja o que é que Judas diz. Versículo 24. Judas, capítulo único, versículo 24. Diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis, o quê? Com alegria perante a sua glória. Ele vai apresentar a gente de forma irrepreensível e com alegria. A alegria vai fazer parte deste evento. A alegria faz parte do evento da vinda de Cristo. Existem alguns aspectos da alegria celeste. Primeiro, a alegria celeste, ela tem um aspecto temporal. No aspecto temporal, ela independe da felicidade terrenal. A felicidade é uma sensação de prazer e gozo produzido por conquistas. A alegria espiritual ou celestial é um júbilo que baseia-se no estado de comunhão com Deus e da certeza da salvação. A alegria celestial, no seu aspecto temporal, é aquela alegria que nós sentimos enquanto vivemos aqui, sabendo de que há uma garantia de salvação. Tem pessoas que não têm certeza de salvação. Eu já encontrei muitas pessoas dizendo: e tem certeza? Tem sim. O crente de verdade, ele tem certeza de salvação. Se você não tem certeza de salvação, tem alguma coisa errada na sua vida. O crente, ele precisa ter certeza de salvação. No Salmo 51, versículo 11 e o versículo 12, Davi, quando pecou e percebeu que estava se distanciando de Deus, ele ora e diz assim: torna a dar-me a alegria da tua salvação. O crente, ele tem certeza da salvação, porque a salvação produz alegria no coração. Não é uma alegria baseada em cargos na igreja, em título. Não, isso aí é muito fraco, irmão. É uma alegria baseada na convicção que se Jesus voltar, ou se a gente morrer, estamos garantidos, nossa eternidade vai ser com Ele. É essa alegria. O crente que tem convicção de salvação, ele não anda assustado, com medo da vinda de Jesus. Eu estava com o irmão uma vez andando com ele, e de repente na minha aflição do dia a dia, eu disse: vem logo Jesus. E aquele irmão deu um salto: peça isso não, meu irmão. E tu não sei crente não? Eu disse: eu sou crente, mas não estou pronto não. Lamentavelmente tem pessoas assim, não sente alegria
do céu, porque está na igreja, mas não está pronto. Ainda vive com enroladas, com mentira, escondendo pecado, com coisas podres na internet, coisa podre no celular, conversas imorais. 2 perfis, um perfil para o pai ver, o outro perfil para ele pecar, para ela pecar no Instagram. É assim, irmãos. Como uma pessoa dessa vai estar no culto e sentir alegria? Entra seco e sai pior. Mas quem tem Jesus, irmãos, qualquer palavra dessa escritura já dá nele aquele negóciozinho assim que dá vontade de chorar. Alegria, irmãos, alegria da presença, alegria da convicção da salvação. Ele escuta o louvor, as lágrimas já descem. Ele ouve uma palavra, as lágrimas descem. E se não desce lágrima, mas mexe lá dentro. Ele lê um versículo, já fica logo sentindo algo. Alegria. Ah, pastor, não tem isso não. Tem alguma coisa errada em você. Porque tem que ter isso. Tem que ter isso. Tem que ter isso, irmãos. Ah, eu não sinto alegria de nada. Eu vou para a igreja. Tem alguma coisa errada. E você precisa ser tratado para arrancar o que está bloqueando. Porque as coisas do céu passam por um canal limpo. E se você está sujando esse canal, então você não consegue atingir a esse ponto de alegria. Então precisa ser tratado, conversar, dizer alguma coisa. Não aceite viver uma vida sem sentir alegria. Salvo se Deus estiver provando, porque às vezes Deus faz isso. Às vezes Deus leva a pessoa na dimensão de uma provação que a gente fica naquela sensação de que parece que está desviado. E não está, é um processo, é um tempo. Mas viver a vida todinha assim, tem alguma coisa errada. Não pode. Atos capítulo 8, versículo 36. Atos 8 e 36. Às vezes em casa eu choro até com desenho animado, irmão. Eu boto os desenhos da Bíblia, eu vou assistir. Quando eu vejo lá a história do filho pródigo, eu fico chorando, só com os desenhos. É bom demais. Não é que eu sou muito sensível não, é porque quando eu sei que é bíblico, aquilo mexe com a gente, irmão. Mexe. A Bíblia, ela tem um poder muito grande. 8:36 de Atos diz assim: e indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água e disse o eunuco: eis aqui água, quem pede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondeu ele e disse: creio que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e não o viu mais. Mas o eunuco, aleluia, então jubiloso, olha, irmãos, mas o eunuco, então jubiloso, continuou o seu caminho. O caminho do crente é um caminho de júbilo, de alegria. Tem que ter alegria, irmãos. Camarada aceitar Jesus, descer as águas e permanecer seco, não sente nada. Irmãos, está uma conversão meio suspeita. A conversão verdadeira, ela gera alegria. A gente fica como criança, como menino. Quando temos uma experiência com Deus, é uma coisa linda, irmãos. É uma coisa linda, extraordinária. No dia a dia, ela serve como manutenção que gera saúde emocional, transcircunstancial. Essa alegria da presença, da comunhão com Deus, é uma alegria que transcende, irmãos, qualquer circunstância. Não é uma alegria importada, porque hoje a maioria das alegrias é alegria importada, que na realidade não é alegria, é felicidade. Felicidade importada. Ela vem, se acaba tiver com dinheiro, estou com dinheiro, eu me alegro.
Ela vem se a pessoa for reconhecido. Se me reconhecerem como tal, eu me alegro. Isso é alegria importada. Alegria espiritual, ela não é importada dessas coisas transitórias, não. Ela é gerada. Ela não é importada, ela é gerada. Ela nasce a partir do momento que nós aceitamos a Cristo. Ela nasce. Quantas mulheres que sofrem em casa com o marido mau, cheio de demônio. Mas essas mulheres não param de cantar, não param de orar, não param de estar na igreja. O que é que motiva essas mulheres a estarem na igreja, cantando, orando, se tem um marido que não contribui para a sua vida espiritual? A alegria da presença. Quantos obreiros que sofrem com mulheres carnais, que parece que não valoriza o marido que tem por ser obreiro. Parece que queria ele lá no meio dos pingus, na cachaça, nos vícios. Parece que tem mulher que quer o marido dela no mundo, no pecado. Porque o marido está em casa, trabalhando, se esforçando para ir para a igreja. Já vai para a igreja, só vive na igreja, não sei o quê. E tu quer que ele vá para onde? Para o prostíbulo. Tu quer que ele vá para onde? Para o meio das prostitutas, dos maconheiros, dos bandidos? Ajuda teu marido a ser crente. E ele, muitas das vezes, sofrendo com a mulher, pega a sua Bíblia, seu paletó, sua gravata, tira a sua escala, prega às vezes chorando, ganhando almas para Jesus, com a mulher desviada em casa, com o filho desviado. E por que ele não para? Por causa desta alegria. Por causa desta alegria que transcende circunstâncias. Às vezes desempregado, dívida, problemas de saúde psicossomáticos, e ele está lá pregando, está se esforçando. O que é isso? Alegria. Alegria da comunhão, alegria da salvação. Leva a gente para o altar, leva a gente a cantar, mesmo contrariando a lógica de Tiago. Tiago diz: quem está alegre, cante, quem está triste, ore. Mas a alegria da salvação é maior do que a lógica de Tiago. Às vezes o momento é de tristeza e o crente canta a si mesmo. Canta a si mesmo. Aleluia. Aleluia. E mesmo sentindo toda esta alegria que o Espírito Santo disponibiliza para nós, Jesus disse assim: isso é só a metade. Vocês não estão com a alegria completa não. Vocês vão ver o que é a alegria completa. João 15:11. João 15:11. Essa alegria espiritual, transitória, temporal, é só uma parte da alegria. Você vai ver a alegria quando Jesus voltar. Aleluia. João 15:11 diz assim: tenho-vos dito isso para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. O vosso gozo vai ser completo, vai se completar. Isso é só uma parte, mas vai chegar um dia que esse gozo vai se completar. Russell Shedd diz: essa mentalidade de júbilo é um saque que no tempo presente é feito na conta bancária espiritual, que estará totalmente disponível na volta do Senhor. Ele diz: a alegria que a gente sente hoje é só um saquezinho que a gente está fazendo. No dia que Jesus voltar, a conta vai estar disponível, aberta assim, ó. Pega quanto tu quiser. Hoje é só um pouquinho que ele vai liberando. Tira aí R$100 de alegria. Aí você, uma dose de alegria, vem para o culto e... eita, Jesus, que palavra boa. Aí vem as lutas e você vai para o ciclo de oração. Jesus, pega mais 100 de alegria. Aí você... eita, Jesus, vai dar para chegar a outro ciclo de oração. Aí chega no outro, Jesus, toma mais 100. Mas quando ele voltar, ele vai dizer assim: está aberto, tira quanto tu quiser aí. Passa o cartão e tira quanto você quiser. A conta está aberta para você. Agora a tua alegria não vai ser mais fracionada, vai ser plena.
vai ser total. No aspecto eterno, ela será completa, inesgotável, será produto da felicidade celestial que constitui-se na consumação de nossa vitória irrevogável. Será uma alegria que Pedro chama de inefável. Inefável. Veja qual é a alegria. 1 de Pedro 1, versículo 3. Veja qual será a alegria que vai tomar conta de nós no dia do arrebatamento. 1 de Pedro 1, versículo de número 3 em diante. 1 e 3. Aleluia. 1 e 3. Bendito seja o Deus de Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais. Olha, esta salvação que vai se revelar no último tempo, ele diz, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristado. Olha lá o que Jesus disse. Um pouco contristado com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual não o havendo visto amais, no qual não vendo agora, mas crendo vos alegrais com gozo e glorioso. Ele está dizendo, você já pode começar a se alegrar. Você nem viu ele ainda, você nem está enxergando Jesus, mas já pode se alegrar. Você já pode se alegrar só em saber que ele está vindo. Imagine quando você vê. E ele diz que este gozo é um gozo inefável, ou seja, que não se pode exprimir com palavras. Não vai haver palavras e nenhum vocabulário para expressar a alegria que vamos sentir. Aleluia e glória a Deus serão palavras pequenas diante da alegria. Serão palavras pequenas diante da alegria, em razão de sua força, beleza, indizível, indescritível. Inefável é isso. Será uma alegria acompanhada de um profundo regozijo. Capítulo 4, veja aí, capítulo 4, versículo 13. 1 de Pedro 4 e 13. A alegria que vamos sentir no arrebatamento. Ele diz, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes de quê? Das aflições de Cristo. Veja, só em saber que você está sofrendo por causa de Jesus, ele está dizendo, se alegre, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis. E o quê? E alegreis. Você se alegra hoje por causa dessas tentações, das lutas. Eu estou sofrendo porque Jesus sofreu. Mas quando ele vier, quando ele chegar, vai vir um regozijo. Olha, irmãos, tão abundante, tão profundo, tão penetrante. Será uma alegria acompanhada de um profundo regozijo. Apocalipse capítulo 19, versículo 7. Veja o que é que diz aqui. Apocalipse 19, 7. Veja esse texto. Falando da alegria quando a igreja já estiver no céu. 19, 7. Diz:
regozijemo-nos e o quê? E alegremo-nos e demo-lhes, porque vindas são as bodas e já sua esposa se aprontou. Olha, irmãos, alegria, regozijo vai tomar conta do ambiente. Prazer que promove satisfação, a sensação de ter valido a pena descartar o efêmero gozo do mundo. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, veja aí, Hebreus 11, para nós encerrarmos esta parte. Na próxima semana já vamos ter ciência de outras verdades que estão reveladas. Hebreus capítulo de número 11, versículo 25, a exemplo de Moisés. Veja a diferença. Hebreus 11, 25 e 26 diz assim: escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que o quê? Por um pouco de tempo, ter o quê? Ter o gozo do pecado, tendo maiores riquezas, o vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista o quê? A Bíblia está dizendo que Moisés abriu mão de um gozo que o Egito oferecia. Mas ele diz, um gozo que é temporal, um gozo que produz ou que possui prazo, por um pouco de tempo, o gozo do pecado. O pecado gera gozo. O pecado, ele transmite um gozo, mas o gozo do pecado é temporal. É temporal. É o mesmo que você ficar diante de duas cédulas, uma cédula de R$200 e outra de R$1, e Deus colocar diante de você as duas cédulas e dizer qual das duas você quer. Você escolher a de R$1, que vai dar para comprar apenas uns bombons. A cédula de R$200 vai lhe dar mais oportunidade. Mas sabe o que está acontecendo? As pessoas estão escolhendo a cédula de R$1, a figura do gozo do pecado. Vai oferecer gozo, mas é pouco. Deus está dizendo, eu tenho muito mais. O pródigo correu atrás do gozo do pecado. Foi lá, afastou-se do pai, desistiu da casa do pai, desistiu da presença, da comunhão, foi lá, gastou todo o seu dinheiro com as meretrizes, segundo o relatório do seu irmão mais velho. Mas quando vêm as circunstâncias, o pecado, irmãos, não faz o que Deus faz. O pecado alegra, o pecado ilude, o pecado gera aquela sensação de que a pessoa não vai morrer nunca. Vai fumar maconha, quer fumar mais. Vai se prostituir, quer se prostituir mais. Vai tomar cerveja, quer tomar mais. Parece que a pessoa não vai morrer nunca. Mas é um gosto tão curto. A vida da pessoa só dura 70 anos, segundo a Bíblia. O máximo que vier é com enfado e canseira. É curto, mas a vida com Deus é aqui e além. É aqui e além. E o gozo que Deus oferece não é só no além, Ele oferece o gozo aqui, a alegria aqui, mas não é só um gozo que se encerra com a morte, é um gozo que quando a gente morre, ele prossegue, porque quando o crente ele tomba aqui, que os olhos físicos fecham, que o espírito sai do corpo, irmãos, segundo a Bíblia, já tem lá 2 anjos, vamos, viemos te recepcionar. Você aqui nesta terra
Você não tinha ninguém para lhe recepcionar, você não tinha ninguém para lhe guiar. Mas o crente é diferente. O crente é diferente. Um presbítero disse a mim que a irmã dele estava no ciclo de oração, falando naquela mesinha do ciclo de oração, e ela falando que teve um sonho com o céu, tal. E na hora que ela estava falando tão alegre, ela disse: vocês estão vendo um anjo? E os irmãos, está chegando um anjo aqui. E os irmãos pensando que ela estava querendo fazer movimento na igreja. Ela olhou para eles e disse: vocês não estão vendo não esse anjo que está chegando? Então está chegando o anjo. Quando ela disse isso, o corpo tombou, morreu. Ela viu a chegada do anjo para receber ela, ainda neste corpo. Irmãos, você trocar isso por causa de coisas efêmeras, você trocar isso por causa de uma mulher podre, você trocar isso por causa de um camarada podre, sem vergonha, que não tem comunhão com Jesus, você trocar isso por causa de jogos, você trocar isso por causa do mundo de prazer, de cachaça, de bebida, de cigarro, você abrir mão dessa alegria que transcende, que salta para a vida eterna, por causa de coisas que se acabam aqui, é ser muito tolo, querido. Jesus está aqui nesta noite, está te dizendo que no dia do arrebatamento, você vai ver que valerá a pena você abrir mão da prostituição, você abrir mão dos jogos, você abrir mão do pecado. Hoje você parece que está perdendo, porque você chega na escola e as pessoas dizem: deixa de ser besta, rapaz, vai curtir a vida. Você chega no trabalho, os camaradas estão se gabando: peguei uma, peguei outra, e você não pega ninguém a não ser a tua esposa. Aí você talvez se sente até inferior, como que uma pessoa que não é descolado, querido. Fica quieto, quando Jesus voltar, tu vai ver quem é que vai pegar. É Ele que vai te pegar e dizer: peguei ele, peguei ela, e já está comigo, para permanecer comigo para sempre. Não te iludas com essas propostas, não te iludas com a prostituição, não te iludas com a bebida, isso vai passar, mas a presença dele vai ser para sempre. E um dia também o verei face a face, e assim eu creio, pela minha fé. Oh, aleluia! Irabacaia, Shura, Madagas. Não Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio no Cristo, de rosto alegre, pois creio no Cristo que é vencedor. E um dia também você pode dizer: o verei. Você está pronto para este dia? E assim eu creio, pela minha fé. Oh, aleluia! Verei o seu rosto, verei a Jesus, tal como Ele é. Verei a Jesus, tal como Ele é. Irmãos, se falar dele a gente já se alegra, imagina quando a gente completar, contemplar Ele, irmãos. Se falando dele, já uma coisa assim dentro de nós assim. Imagine quando nós o contemplarmos, irmãos. Que coisa tão grande vai ser. Teve uma compositora que disse: só vai ser alegria
Só vai ser alegria, só vai ser alegria, a entrada no céu. Eu sonho com este dia, eu desejo este dia. Às vezes eu estou orando e digo: Senhor, como eu queria te ver. Abra uma exceção aí. Vem aqui para eu te ver um pouquinho. Ai, irmãos, é muito bom. É muito bom. É muito bom pensar nele. É muito bom desejar ele. É muito bom almejá-lo. Eu não estou com medo. Eu não tenho medo do arrebatamento. Eu não tenho medo que Jesus volte agora. Eu não tenho medo que a trombeta toque, porque eu sei que se isto acontecer, eu vou contemplar a face daquele que tanto tenho falado dele. Eu vou contemplar aquele que eu converso com ele quando estou de joelho. Se você não se sente consolado com a doutrina do arrebatamento, então tem que tratar, querido. Tem alguma coisa faltando, tem alguma coisa. Se o que te alegra é a mensagem de portas abertas, de carro, de casamento, mensagens que falam só das coisas da terra, então tem alguma coisa faltando em você. Nós não somos daqui, querido. Nós estamos aqui, mas não somos daqui, querido. Tudo isso vai passar. Se você ainda não percebeu, perceba nesta noite. O Espírito Santo está dizendo: você não é da terra, você não é daqui. Eu não te criei para viver aqui neste corpo fraco, falho, tendencioso. O meu projeto para ti vai muito mais além deste corpo. Este corpo é só uma temporada, é só um teste, é só um treinamento. Chegará o dia em que tu terás um corpo glorificado e vai poder andar em ruas de ouro, vai poder andar comigo, vai poder viver comigo, vai poder cear comigo. É essa alegria da igreja, é essa esperança da igreja. Se Deus tiver de abençoar a gente, até que Ele abençoe, mas isso não é a nossa expectativa. A nossa expectativa é Ele, é Ele, é Ele, é Ele. É Ele, é Ele. O nosso coração tem que estar voltado para Ele. O nosso desejo tem que ser Ele. O nosso sonho tem que estar nele. Tudo tem que ser Ele, 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 Ele. A gente tem que comer pensando nele, tem que deitar pensando nele, tem que se acordar pensando nele, tem que viajar dizendo: Jesus, é hoje, é hoje. Tem que chegar nos lugares e dizer: Jesus, se for aqui, Jesus, será que vai ser hoje? É assim que a igreja tem que viver, pensando nele 24 horas. É Ele, Jesus, Tu és quem pulsa dentro de mim. Sem a Tua presença eu estou morto. Fica em pé, querido, nós vamos orar. Mas esta noite você precisa entender que Jesus vai vir buscar a igreja. E Ele não vai vir no meio da grande tribulação nem depois, Ele vem antes. E quando Ele vir buscar esta igreja, muitas coisas que você não desfrutou aqui. Talvez nunca teve um carro, nunca teve uma casa própria,
Talvez só fez sofrer de criança até agora na sua casa, humilhação. Mas eu te digo que naquele dia as coisas serão diferentes. Serão diferentes. Você vai ver que valerá a pena. E que valeu a pena o sofrimento, padecer por Cristo nesta terra. Que Deus nos ajude a permanecer firme, a não nos desviarmos da fé, como alguns que naufragaram e perderam a salvação. Alguns que pregaram, que se alegraram como nós nos alegramos aqui hoje. Mas porque deram ouvido a tantas mentiras, tantas coisas, perderam a salvação. Oxalá que o Espírito Santo nos preserve nesta fé, nesta alegria, firme na presença do Senhor. Não deixe que nada deste mundo substitua a promessa de Deus. O diabo trabalha com prazer imediato. Deus trabalha com felicidade permanente. O diabo oferece prazer, vem, toma prazer. Deus diz, olha, tu não vai sentir prazer agora não, é um pouquinho de tristeza, mas depois tu vai me ver. E depois que tu me ver, a alegria que vai entrar em você, ninguém vai conseguir tirar. Alegria permanente. Que Deus nos ajude. Eu ouvi esta palavra quando eu era criança. Desde meus 6 anos de idade, que eu ouvi meus pais dizerem isso. Abra mão de tudo, meu filho, mas não abra mão de Jesus. Eu cresci ouvindo isso. Hoje estou com 43 anos e estou pregando isso. Se eu fizer parte do grupo dos ressurretos, não tem problema. Eu chego lá, irmãos. Não vou negociar esta fé, esta alegria por nada deste mundo. Eu quero ir até o final. Porque bom não é o começo. Salomão diz que bom é o fim das coisas do que o princípio delas. Fica até o fim, querido. Aguenta mais um pouquinho. Eu não sei quanto tempo tu tens aqui na terra vivo, ou quanto tempo ainda resta para Jesus vir buscar a igreja. Mas diga para a pessoa que está do seu lado, aguenta mais um pouco. Diga com fé. Você não sabe como esta pessoa chegou aqui. Diga para esta pessoa assim, aguenta mais um pouco. Só mais um pouquinho, e o que há de vir, virá. E não tardará. Vai ser muito triste você pregar a palavra, você ter expulsado tantos demônios. Vai ser muito triste você fazer tudo isso, estar nos cultos, ouvir as doutrinas, Deus colocar pastores para te orientar, e no final, por causa de uísque, por causa de vinho, por causa de prostituição, por causa de cigarro, você perder a salvação. Que coisa triste, que tolice, que imbecilidade tão grande é esta? Abrir mão do que é eterno por um prazer temporal. Faça isso não, meu filho. Faça isso não, minha filha. Jesus está te dizendo, ainda tem chance para ti. Eu posso te perdoar e te restaurar. Agora, não faça isso. O céu vale mais. O céu vale mais. O céu vale mais. O céu vale mais, jovens. O céu vale mais, irmãs. O céu vale